Boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso bate-papo. E como bom bate-papo, sempre pegue um cafezinho, um café com bolo, um café com biscoito, por que não um café com desenho? E que nunca nos falte café, amor e abraços. Não há lugar melhor no mundo do que dentro de um abraço, não é? Então estamos carentes de abraços de pai, de mãe, de amigos. Sintam-se hoje acolhidos e abraçados. Hoje o IFPB se abraça e te abraça também. Vários campi juntos para compartilhar contigo novas experiências. Este momento é uma ação do Grupo de Pesquisa, Percepção Espacial e Representação Gráfica do IFPB Campus João Pessoa e conta com os parceiros sociais, o FPB, o FCG, Faculdade Três Marias e Unifacisa, para ampla divulgação social. Hoje, o cafezinho será com a professora Roberta, do campus João Pessoa, professor Rinaldo, do campus Princesa Isabel, e Antônio Júnior, de Cajazeiras. Roberta é graduada em Arquitetura e Urbanismo, mestre em Engenharia Urbana pelo UFPB, professora efetiva do campus João Pessoa, atua no curso técnico integrado de edificações e curso superior de bacharelado em Engenharia Civil. É coordenadora do Núcleo de Extensão e Tecnologias Sustentáveis e membro dos grupos de pesquisa Meio Ambiente e Qualidade de Vida e Percepções e Representação Gráfica. Rinaldo Rodopiano é especialista em docência no ensino técnico pelo Centro Universitário SENAC, São Paulo. Especialista em artes visuais, cultura e criação pelo SENAC Paraíba. Graduação em design de interiores pelo IFPB, professor efetivo do IFPB Campus Princesa Isabel, atua nas disciplinas relativas à representação gráfica e projeto arquitetônico. Possui interesse em computação gráfica, tecnologia BIM, prototipagem digital, realidade virtual, tecnologia da informação e comunicação de projetos de extensão. Professor Antônio Júnior é arquiteto e urbanista e mestre pela UFPB. Especialista no Master em Arquitetura pelo IPOG, especialista no MBA Projeto e Execução de Estruturas e Fundações pelo IPOG, professor efetivo do Campus Cajazeiras e coordenador do Núcleo de Extensão Cactus Cajazeiras. Nossa equipe de apoio para esse evento é formada pelos professores Ana Maria Kluppel e Rosemary Ferreira, pelos alunos do curso integrado em edificações Juliana Dias e Valderedo, Gislaine e João Pedro. Gostaríamos de agradecer também o apoio de Adilson e Marcos, do setor de audiovisual do IFPB, pela nossa transmissão, ao COAPNIM, pelo apoio com os intérpretes hoje, Samuel e Rafael, a Juliana e Daniela pela comunicação do campus, a Elias do DIPED pelo nosso credenciamento e ao IFPB, Campus João Pessoa, pela oportunidade de divulgar o nosso conhecimento. Vamos para o café? Ok, então, boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos, como a professora Marcela já
Saudou a todos e aí já inicio fazendo um agradecimento ao convite dela, então em nome de toda a equipe. É um prazer estar com vocês, com meus amigos Rinaldo e Roberta, que depois de mim vão falar também uma série de coisas bem legais hoje. Gente, eu vou fazer uma apresentação que vai ter uma interatividade com a ferramenta que eu escolhi, tá? Vocês vão poder acompanhar ela pelo YouTube, como está aí compartilhado na minha tela, mas quem quiser participar e interagir, vocês acessam de forma bem rápida através do QR Code, que está aí na tela, apontando o celular, ou acessando o site, ó, que está aí em cima do slide. O site chama-se mente.com. Na hora que você digitar, ele vai pedir para digitar, para acessar com o código é esse aí, esse código numérico 430458, tá? Vamos, nesses momentos iniciais, tentar se conectar, ver se vai dar certo. Todo mundo que está assistindo pelo YouTube pode participar, como eu disse, pelo celular, ou até pelo computador mesmo. Você abre uma nova guia no navegador que você estiver assistindo aí, e aí digita o site mente.com, e repetindo, na hora que você entrar no site, ele vai pedir um código com 6 números, está aí, 430458. Vocês vão poder fazer isso ao longo da apresentação. Se der errado, por exemplo, agora no início, não tem problema, vocês se conectam, vai ter o pessoal que vai dar suporte no chat, para quem tiver com algum problema, tá? Beleza, vamos lá então. Pessoal, é o seguinte, eu dividi esse momento da gente em três eixos de bate-papo. O primeiro que seria apresentações pessoais, para a gente se conhecer um pouco, né? Nesse mundo virtual, a distância, ela está presente, mas eu vou tentar se aproximar um pouquinho. No segundo momento, eu vou falar de um estudo de caso, ao qual eu chamo ele aí de Meu BIM, Meu Lápis. Esse nome é o nome de uma publicação científica que eu produzi com o professor Rinaldo. Ó, já tem gente interagindo aí, ó, o coraçãozinho ali já está disparando. Legal, né? E vamos lá, vamos se conectando. Quanto mais gente tiver, melhor, tá? É super bacana essa ferramenta. O site está ali, ó, mente.com. E o último momento, o segundo estudo de caso, que eu vou falar um pouco sobre LORE e desenho paramétrico, né? Todos esses dois temas envolvidos na temática que a gente vai explorar sobre representação gráfica, processos criativos, né? E tecnologias, e uso de tecnologia, como isso pode estar acontecendo. Vamos lá, então. Vamos a uma primeira interação? A gente provavelmente está assistindo aí, cada um de sua casa. Espero que sim, a todos que podem ficar em casa. Então, responda essa pergunta. Onde é que você está agora? Em qual cidade você está? Só digitar o texto. Opa, João Pessoa. Já tem gente de João Pessoa, né? Talvez apareça gente de outras cidades, dependendo de quantos estão conseguindo se conectar. Campina Grande. Ali está aparecendo no cantinho, 9 pessoas estão conectadas. Se tiver algumas outras pessoas conseguindo conectar, dependendo da internet, pode ficar mais lento ou não, tá, gente? Mas, como eu disse, ao longo da apresentação, vocês podem se conectar. Bom, beleza. A princípio, 2 cidades, talvez tenham mais. Mas ao longo da apresentação, a gente vai conversando. Uma segunda pergunta. Falando em desenho, vocês são arquitetos, designers, estudantes, engenheiros? Quem é que está aí atrás da tela? Bom, a maioria é estudante, hein, por enquanto, dos que estão respondendo, interagindo com a ferramenta. É um evento aberto ao público, né, Marcelo? Não sei, mas enfim. Vamos lá. E falando em café, como é que é o processo criativo de vocês? Vocês usam mais desenho à mão livre, modelagens 3D, modelagens manuais ou todas as opções? O que é que vocês... Opa, e aí, ó. Primeiro respondeu. Gostam mais de quê, afinal? Posso até estender aquilo que você tem mais interesse, né, em produzir. Todo mundo, por enquanto, ó, gosta de produzir tudo. Isso é interessante, né? Achei até que dá um pouco mais misturado. Beleza, gente. A ideia é o seguinte.
Eu falava, no momento que travou aqui, do primeiro estudo de caso, vou apresentar 2 estudos de casos de experiência que eu fiz no IFPB, ao qual eu chamei aqui de Meu BIM e Meu Lápis, né, que é o título de um artigo científico que eu publiquei junto com o Rinaldo, em 2018, no evento chamado EDEBIM, em que a gente falava da experiência transdisciplinar, ou seja, de implantação da tecnologia BIM no curso de certificações. Transdisciplinar, entendendo que é um formato horizontal, ou seja, ao longo do curso. A gente entendeu que a gente poderia encontrar mecanismos para introduzir essa tecnologia já no início do curso técnico, na disciplina de desenho técnico, depois na sequência de desenho arquitetônico e finalizando em projeto arquitetônico. E aí tivemos resultados interessantes, eu continuei essa abordagem em Cajazeiras e traduzi isso numa metodologia de trabalho que eu vou apresentar para vocês, tá? Para falar um pouco sobre isso, eu trouxe esse desenho, que para mim ele é um desenho emblemático, pelo menos da minha formação como arquiteto, da primeira vez que tive contato, que parece um desenho meio assim, despretensioso, mas que ele, na verdade, resultou nessa certificação, né? Trata-se de um croquis à mão livre, do arquiteto Frank Gehry, que é o projetista desse museu, o Museu de Guggenheim, na cidade de Bilbao, na Espanha, né? E aí é um projeto arquitetônico que certamente, para fazer a fabricação de todas essas superfícies, se valeu de uma série de tecnologias computacionais para espacializar esses materiais. Mas você viu que começou de um croquis, né? Aquele croquis é famoso, é fácil de achá-lo pela internet, em várias publicações também. Então, assim, isso é uma primeira provocação que eu faço para a gente discutir esse tema, para entender que o desenho ele vai se expressar de diversas formas e em diversos momentos do processo criativo, né? Em Cajazeiras, eu tive contato com essa literatura que, assim, foi um base um pouco para desenvolver o método que eu me aprofundei aqui no campus, né? Foi esse livro de Lake e Bogerson, que ele fala um pouco da abordagem da modelagem e visualização dentro do desenho técnico, né? Eu vim de uma formação de desenho técnico, eu vou chamar assim, muito tecnicista, em que a gente se concentrava muito em entender as normas técnicas, mas aqui a gente vai um pouco além, entender o desenho como processo como processo criativo, o componente que ajuda ao processo criativo. E aí, a partir dessa referência, eu construí uma metodologia para desenvolver com os alunos, onde em uma sequência de 7 etapas, bases, né, eles inicialmente apresentavam referenciais teóricos, a partir de imagens do que eles queriam conceber, de um determinado produto, faziam estudos, esse estudo passava por análise, depois a gente prototipava, passava por uma outra análise, e só então a gente partia para o desenho técnico em si, né? E, seguindo dele, é o processo de fabricação. Bom, esse processo variou de aluno para aluno, assim, né? Eu vou chamar assim, as 3 tecnologias, esses 3 formatos de representação gráfica permeou todas as etapas. Eu fazia uma provocação de iniciar pelo desenho à mão livre, mas às vezes não era óbvio que seria assim, né? Poderia mudar, eu deixava um pouco livre. Tive resultados interessantíssimos, né? E aí eu trago algumas fotos para vocês verem aqui, por exemplo, de um aluno que estava no momento finalizando os desenhos, né? Eles faziam os desenhos à mão, né, das ideias que iam surgindo. Em um dado momento que já se sentiam maduros, começavam a fazer esse processo de modelagem manual, com peças feitas em sabão em barra, né, que é um material de baixo custo, facilita esse processo de prototipagem, né. Eles tinham que depois, como eu falei, daquelas etapas de análise, apresentar aos colegas de sala, né, essa é uma imagem da turma de engenharia civil, onde eles apresentam os referenciais deles, né? Essas folhas, pranchas aí coladas no quadro, são os desenhos que eles produziram, para que a gente tivesse contato com as primeiras expressões do projeto deles. Se tratava do projeto de um suporte para celular, eu me lembro dessa turma aí, e ele era sabatinado, né? Se a turma achasse que não estava consistente, ele voltava uma etapa, né? Está aí, por exemplo, um exemplo de uma aluna testando já na etapa de prototipagem, ela montou, botava para ver se o celular ficava bem posicionado, se ele ficava de fato em pé. A ideia era um suporte, tinha que funcionar como suporte, né? Aqui era um outro aluno testando se a superfície estava funcionando, né, para apoiar o celular. E um material super simples, a gente teve formas bem interessantes. Esse eu achei bem inusitado, que ele testou de fato na extensão da sala. O sabão se quebrava, a gente teve que botar uns arames para ele segurar ali. Eu disse, não, vamos testar, a gente tem que ver se funciona, né?
até chegar ao processo de fabricação, né? Que a ideia era em madeira, não conseguimos na turma, mas a gente chegou ao processo de fabricação em papelão, em escala real do objeto, né? E aí a gente entendeu que o desenho técnico surgia para chegar a esse processo de fabricação, né? Ele vem na etapa final, mas todo um processo criativo anterior teve suporte de dessas formas de representar, né? Muitas vezes chegando naturalmente com o suporte do computador para entender um mecanismo ou a forma em si através dos cortes, né? Os alunos se envolviam no processo ao modo em que eles se apropriavam desse processo criativo, né? Esse foi o meu primeiro exemplo, gente. Um segundo exemplo que eu quero trazer para vocês, para fazer uma provocação nessa nossa discussão sobre desenhos e tecnologias, é a temática sobre LOD e desenho paramétrico, né? LOD, que é uma sigla que, em inglês, que tem um significado de nível de desenvolvimento, né? E desenho paramétrico, que é um pouco a ideia de que você pode gerar objetos geométricos orientados a partir de parâmetros, né? Que podem variar o comportamento geométrico de suas formas, né? E, bom, esse conceito de LOD, ele é bem simples, vou trazer assim de forma muito simplificada, né, para a gente depois discutir. Ele, na literatura, ele entende a partir dessa numeração que classifica de 100, 200, 300, 400, uma evolução digamos assim, dessa complexidade geométrica, né, entendendo que 100 é essa forma quase que prismática, né, até um LOD 400, onde você tem uns detalhamentos bem robustos de vários objetos do que se pretende modelar. E eu chamo a atenção que você pode ter produções interessantíssimas, independente do LOD. O que eu vou mostrar para vocês vai ser um caso justamente trabalhado com LOD 100. E a quebra de paradigma disso tudo, na verdade, de trabalhar com desenhos paramétricos, e eu acho que aí entra realmente uma questão de paradigmas para nós, arquitetos, engenheiros, designers, é que a gente vai produzir geometrias a partir de parâmetros numéricos, né? Isso muda, de alguma forma, a lógica de pensar essas geometrias, né? Você, na verdade, não... Assim, é preciso entender que não precisa partir de nenhuma genialidade, né? Você não vai criar um algoritmo genial para gerar determinadas formas, mas não, você pode fazer a produção dele para qualquer tipo de situação que você deseje. Eu vou apresentar para vocês o protótipo que eu abordei no núcleo de extensão aqui em Cajazeiras, e que ele surgiu na minha dissertação de mestrado. Essa aqui é uma representação muito simplificada do algoritmo dele, né? Ou seja, do processo que envolve ele. Ele envolve um processamento de entrada de dados que vai para um ambiente de tecnologia de geoprocessamento, que pode sair dados dela, depois ela pode enviar dados para a tecnologia BIM através do software RED, e dele também tem saída de dados, tá? Ele surge a partir desse conceito. Essa primeira etapa que eu falei em tecnologias GIS, ela está aí resumida como essa tela, né, que essa é a primeira tela do ambiente web. A gente batizou esse projeto como Urbanize, né? Ele tem o objetivo de fazer uma consulta aos índices urbanísticos de um terreno urbano, né? Então, se faz uma consulta e, como resultado, ele te apresenta onde está a zona urbana desse terreno, né? Quais são as características dos índices urbanísticos que incidem sobre aquele terreno. Isso é uma ferramenta que é interessantíssima para o processo inicial do desenvolvimento de estudos preliminares, onde se faz a consulta aos códigos de urbanismo, né? Dado a recepção dessas informações, eu sei qual é a zona, eu passo para usar a tecnologia BIM, onde eu vou mostrar um vídeo para vocês como funciona o desenho, o modelo paramétrico, né? A gente está aqui no ambiente Revit, onde eu tenho uma família que reconhece os pontos de um terreno, de uma geometria poligonal de 4 lados de um terreno. Ele reconhece esse entorno e automaticamente aplica os afastamentos da zona urbana que foi identificada. E aí eu posso fazer variações dessa geometria, mudando os parâmetros que estão colocados nela, por exemplo, a identificação das laterais. A gente sabe, por exemplo, que na legislação eu identifico vias frontais, vias laterais, e isso muda os afastamentos, né? Ele tem aí, ó, está mostrando um mecanismo que a gente identifica as laterais por A, B, C e D, e uns números, né? Por exemplo, o número 1, ele identifica que é uma fachada frontal. Então, quando eu boto aí, ó,
Ele já mudou o formato do parâmetro e já tem uma nova geometria. Eu tenho também a possibilidade, né, dentro dessa família que foi criada, de mudar as características a partir do uso da tipologia. Né? Ele vai reconhecer os afastamentos, ó, mudei uma tipologia ali para um outro tipo de uso, ele já entendeu a leitura do código urbano, dos dados do código urbano que está embutido nessa superfície geométrica. Né? E ele já aplicou, e o processo de consulta que antes era feito num documento passa a ser feito dentro de uma interface gráfica de um software PIM, né? Um software ancorado na tecnologia BIM. Ali você tinha os dados de saída, que era as tabelas numéricas com os resultados, né, de extração de dados de terreno, da área do terreno, a área dos pavimentos, de cada uma dessas lâminas, né? Então, você vê que a gente tem aí um desenho geométrico extremamente simples, olha que interessante, né? Que aí eu posso classificá-lo como um LOD 100, superfícies prismáticas, mas extremamente rico de informações dentro dele, né? Existe uma tabela de dados imensa aí. Eu trouxe aqui só para vocês terem ideia da área de configuração dessa família do Revit, né? Aqui está à direita a geometria, né? Dos prismas, né? Que vão se formando, e à esquerda a quantidade de fórmulas, né? Que a gente montou para ele ler os dados do código de urbanismo, né? Dentro de um conceito lógico do algoritmo que a gente montou. Bom, e depois que ele é feito, aí a gente fez a nível de protótipo, depois foi mãos à obra para alimentar esses dados, para estender aos índices existentes na cidade. Né? A gente fez um protótipo só com 3 zonas urbanas de João Pessoa. Né? E a ideia desse mãos à obra, vamos dizer assim, dentro do campus, eu tive a oportunidade de desenvolver junto ao núcleo de extensão Cactus, né? Que é um núcleo que tem uma ancoragem em dois campi, né? Campus de Princesa Isabel e aqui em Cajazeiras. Né? Em Princesa ele já existe há mais de uns 3 anos, não me lembro mais ou menos. Fiz parte da construção dele e a gente abriu um outro espaço aqui em Cajazeiras para desenvolver. E tem sido fantástico, né? As experiências aqui por exemplo, em contato com o arquiteto da Prefeitura de Cajazeiras, né? O arquiteto Tibério, onde a gente apresentou. Pessoal, estou de volta. Caímos de novo, parece que meio para lá, meio para cá, a internet sempre dá um probleminha, faz parte do processo. Eu voltei aqui alguns slides, eu não sei exatamente em qual slide, né? Deu problema, acho que foi aqui. Mas eu já estava no finalzinho da minha apresentação, onde eu mostrava a participação dos alunos, né? Em eventos acadêmicos, em que a gente apresentava os resultados do desenvolvimento. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Do protótipo, né? Aqui do protótipo da Urbanize, em que tem sido um trabalho bem interessante com os alunos, tá? Deixei aqui, então, o meu contato para a gente desenvolver parcerias e seja como se desejar. Academicamente, a gente tem 2 canais de redes sociais, o Instagram e o Twitter, para se comunicar com o núcleo. Finalizo por aqui para passar a palavra para meu amigo Rinaldo, né, que vai também falar um bocado de coisa bem interessante para vocês. E é isso. Obrigado. No final a gente volta para bater papo.
Boa tarde, é um prazer estar aqui compartilhando esse momento com professores e alunos em um evento tão rico. Parabenizar o professor Antônio, né, um trabalho muito interessante. E hoje eu trago para o evento algumas experiências em processos e tecnologias aplicadas nas disciplinas de representação gráfica. Isso no eixo do ensino e da extensão. Depois eu faço algumas considerações. Tá? Então, como já foi falado, né, eu sou o professor Rinaldo Rodopiano, lá do campus de Princesa Isabel. Para quem não conhece, Princesa Isabel, nosso campus no Alto Sertão da Paraíba, eu trouxe uma foto aí entre essas serras, né, e vou começar pelo eixo do ensino. Bom, nós temos lá em Princesa Isabel o curso técnico de edificações, na modalidade integrada ao ensino médio e na modalidade subsequente. E essas são as disciplinas de representação gráfica que lecionamos no curso: desenho básico e técnico, desenho arquitetônico, desenho auxiliado por computador e projeto arquitetônico. E, no momento, o curso integrado, isso aqui para o curso integrado e curso subsequente, mas, no momento, estamos numa transição de PPC, né? Já começamos com o PPC 3 anos, em que aglutinamos as disciplinas de desenho básico e desenho arquitetônico em uma única, né? Ficou desenho técnico e arquitetônico. A disciplina de desenho auxiliado por computador, deixamos com desenho com tecnologia BIM, e o projeto arquitetônico permaneceu, primeiro, segundo e terceiro ano, e antes nós tínhamos duas disciplinas no segundo ano, desenho arquitetônico e desenho auxiliado por computador. Então, eu escolhi algumas disciplinas para falar um pouco dos processos, das tecnologias, mas antes eu queria chamar a atenção para um grande detalhe, né, na prática, no processo de ensino dessas disciplinas. Eu acho muito importante, né, conscientizar o aluno, desde o começo dele, a importância não apenas do objetivo da disciplina, mas qual o papel dessa disciplina em todo o conjunto das outras. Então, o que temos que trabalhar nessa disciplina e deixar o consciente. Mas você pode perguntar, Rinaldo, isso é muito óbvio, mas é um óbvio que tem que estar ratificado constantemente para o aluno. Então, o que a gente pode trabalhar aqui para a próxima disciplina? O que a gente pode trabalhar nessa primeira que vai resultar lá no final, na disciplina de projeto arquitetônico? Então, aqui na primeira disciplina, a gente já insere aqui um pouco de computação gráfica, para que já dê um suporte à disciplina do segundo ano, ou do segundo período, dependendo da modalidade do curso. E o desenho com tecnologia BIM, ou desenho auxiliado por computador, nós já desenvolvemos todo um trabalho que vai dar suporte à disciplina de projeto arquitetônico. Nessa disciplina aqui, nós fazemos um trabalho com o aluno, praticamente uma apostila. Ele mesmo monta a apostila dele, o modelo dele, para que auxilie na disciplina de projeto arquitetônico, em que ele vai desenvolver um projeto com autonomia, simulando bem a realidade. Então, dentro desse contexto, vou falar um pouco da tecnologia, do desenho com tecnologia BIM. Essa tecnologia, eu vou falar aqui da inserção dela no curso, né, mas, assim, a adoção dela requer muita discussão, né? A gente está no momento, tanto no Brasil como na esfera mundial, da implantação dessa revolução tecnológica, da produtividade com a representação gráfica, né? Então, eu acredito que é necessário um evento para se falar dessa tecnologia, né? Mas eu posso falar como foi a implantação lá no campus Princesa Isabel. Eu comecei no IF no final de 2014, então, quando eu cheguei lá, o professor Antônio, né, que apresentou a primeira parte da palestra, ele se encontrava lá, ele me recebeu, e tanto eu como ele já tinha essa experiência, né, eu tinha um escritório de design, o professor Antônio tinha um escritório de arquitetura, e quando a gente entrou no IF, a gente se dedicou à docência, né, e encerramos atividades com o escritório, e aí, no começo de 2015, a gente permaneceu com a tecnologia CAD e o desenho com instrumentos na prancheta, e no segundo semestre de 2015, a gente parou e reformulou o PPC, né, a gente tinha essa abertura, incluímos desde o primeiro ano, aí, como o professor Antônio falou, as experiências dele, a tecnologia BIM, né? Então, dentro disso, qual o objetivo, né? Eu gosto muito de definir os objetivos, o que o aluno, né, no final do curso, ele tem que produzir. Então, nessa disciplina, o aluno
desenvolve todo um projeto arquitetônico legal, um projeto que é possível dar entrada na prefeitura. Por quê? Porque ele vai ter um material que vai dar um suporte para ele no desenvolvimento de um projeto de forma autônoma na disciplina de projeto arquitetônico. Então, para isso, utilizamos alguns recursos, e o primeiro recurso que eu vou falar para vocês é o software, né? Então, aqui a tecnologia, trabalhamos com o software Revit. A sequência dessa disciplina, o objetivo dela, como falei para vocês, era desenvolver um projeto arquitetônico. Então, durante o curso, desenvolvemos todo um projeto de arquitetura legal, todo dentro das normas de desenho, da 6492, a representação gráfica da norma, né, porque entendemos que o aluno que sai do Instituto Federal, ele sai com uma base de desenho e apto a se adaptar a outros profissionais, a escritores, a arquitetos, a engenheiros, né, em suas representações gráficas, né, mas aí seguimos as normas de desenho, a 6492. Então, desenvolvemos toda a parte de planta baixa, planta de coberta, quadro de esquadrias, os cortes longitudinais, transversais, fachadas, né? Vamos até chegar no desenvolvimento do layout, que ele entende um pouco da organização espacial, e também da produção de imagens. Isso tudo é dentro de um único programa, né? De um único software, ele consegue produzir todo esse projeto. Agora, é interessante que não é apenas, a disciplina não é apenas para se digitalizar um projeto, não. O importante dessa disciplina é fazer com que o aluno pense com a ferramenta. Então, para isso, tenho aqui um método que eu desenvolvi para o ensino. Então, eu começo aí, após a apresentação da ferramenta, que já vem com uma base lá do primeiro ano, desenho básico. Então, a gente entra no bloco desenvolvendo vários tipos de parede, várias composições de paredes, né? E depois disso, fazemos uma avaliação formativa em todos os blocos, no curso integrado de edificações, eu distribuo essas avaliações pelos bimestres, no curso subsequente, atribuo um peso a essas avaliações, então, são avaliações similares ao que foi explicado, então eles fazem em tempo real. E aí, ao passar do curso, vamos abrangendo cada vez mais detalhes, né, de uma maneira que ele vá formando um projeto até o final, e até a exportação, né, da ferramenta Revit para a ferramenta, o AutoCAD, do RVT para o DWG, que ele pode aí trabalhar em conjunto com outros profissionais que trabalham, por exemplo, com a ferramenta AutoCAD. Então, esse é um mapa de como é o procedimento dessas aulas, né, para que ele não apenas digitalize, mas entenda o processo de construção. Aí, outros recursos que são utilizados durante todos esses processos, como eu mostrei a vocês, são modelos impressos em 3D. Então, eu desenvolvi com a impressora 3D alguns modelos pedagógicos, né, para reforçar sempre, né, como é que surgiu a planta baixa, o que é um corte longitudinal, transversal, o próprio modelo completo do projeto digitalizado. A gente tem a impressão que ele pode olhar por dentro, né, modelos dos sistemas construtivos, fundação, as camadas da parede. Então, a gente tem sempre esses modelos, e também, em parceria com alguns professores, o professor Arthur, o professor Erickson, que trabalha com drone, a gente também faz a impressão, né, de levantamentos topográficos com drone. Esse modelo aqui foi realizado com drone, pintado à mão, impresso lá, com a impressora 3D. Bom, e também, sim, só um detalhe, né? Esses modelos impressos em 3D, todos eles, a própria ferramenta Revit, você consegue exportar diretamente do seu projeto o arquivo STL para impressão 3D. Né? Então, você tem um plugin oferecido pelo próprio fabricante que você consegue exportar esses modelos e imprimir, né, os teus modelos. A realidade virtual e aumentada, a professora Marcela falou muito bem, ela abrangeu muito esse tema, né, ontem, eu fiquei maravilhado. Então, o Revit também, ele tem, né, ele trabalha, ele tem um processo de renderização também na nuvem, né, o próprio fabricante tem um espaço para renderizar na nuvem, e essa renderização é feita de várias maneiras, né, uma imagem
trabalhada, estática, ou então uma imagem panorâmica e até uma imagem panorâmica estéreo, que é a utilizada nos óculos de realidade virtual. Tá? E da mesma forma, né, então aqui é o projeto que a gente desenvolve em sala de aula, aí tem isso aqui é um exemplo de um laboratório que fizemos lá no IF, né, mostrando várias etapas de sistemas construtivos para os alunos, né, esse laboratório está sendo construído, mas a gente fez com realidade virtual. Isso aqui é só diretamente do Revit, né, não tem nenhum programa de pós-produção de imagem, né, Photoshop, algum editor de imagem. A professora Marcela falou do Auge ontem, né, o Auge é um programa excelente, que agora inseriu também um plugin para o Revit. As imagens, os ambientes que ele exporta para a realidade aumentada, aquele que você pode usar o seu celular e caminhar por dentro do projeto, tá? Apontando, né? E ver mesmo, por exemplo, aqui tem uma janela, então se você colocar na escala real, você consegue ver a realidade fora da janela, né? A única, como a professora falou ontem, ele está em fase de implantação. O Auge, na verdade, né, é o mesmo fabricante, é o AUG, só que ele virou internacional, então ela acrescentou esse IN, né, então ele desenvolveu um plugin para o Revit. A única, como está em evolução, o que ele não faz ainda é exportar as texturas, né, ele só exporta no modo sombreado para o Revit. Para o SketchUp, na extensão FBX, ele já leva as texturas também. Então, você consegue, né, ter uma ideia do espaço, que você consegue caminhar dentro do seu projeto. Tá? E aqui eu tenho para vocês uma proposta que fizemos lá no IF de Princesa Isabel para o IF Maker, no Laboratório de Fabricação e Prototipagem, um edital que houve recentemente pelo IF. Então, a nossa proposta foi também com realidade virtual. E aí vai aparecer na tela de vocês o QR Code, o link, e vocês podem entrar nesses espaços aqui. Se você tiver o óculos, você vai botar o celular no óculos. Se você não tiver, é só clicar no xizinho que aparece no meio, que você tem uma única tela e você consegue ter uma visão orbital desse espaço, que foi todo feito com a ferramenta Revit, tá? Tudo Revit, não teve nenhum outro programa de tratamento de imagem. Bom, então, saindo aqui, né, da disciplina de desenho com tecnologia BIM, vamos aqui para a disciplina de projeto arquitetônico. Nessa disciplina de projeto arquitetônico, nós temos dois eixos, né, o projeto de arquitetura de reforma e o projeto de arquitetura com terreno vazio. Então, no projeto de arquitetura de reforma, eu vou abranger aí, além da representação gráfica toda, né, da parte de demolição, isso aqui tudo feito com o programa Revit, né, a gente tem muitas práticas aqui, então os próprios alunos fazem um levantamento métrico em uma sala, a gente faz uma revisão aí de triangulação, né, para ver os esquadros das paredes, faz a representação, e eu aproveito também para explorar as circulações verticais, escadas e rampas, e também a parte acessível, né, de acessibilidade. Então, a gente faz um ambiente acessível aí, que é um banheiro, e eu gosto de usar a própria ferramenta. A própria ferramenta tem vários recursos. O próprio Revit, normalmente, antes de realizar um projeto, eu exploro o projeto, mostrando cortes, mostrando as plantas, entrando com a própria ferramenta. Então, isso eu acho um recurso muito bom de ser utilizado. E, além desse recurso, eu uso também modelos impressos, né, de circulações verticais, escadas, rampas. Esse modelo aqui é bem interessante, ele é como um joguinho, então ele se adapta a vários ambientes, né, para esclarecer, que eu acredito que atende, né, várias maneiras de que o aluno aprende, né, uns aprendem com a visão, outros de forma tátil, né, e aí, mas assim, né, também nada melhor do que você experimentar mesmo, então bota os alunos lá para andar de cadeira de roda, para ver as deficiências, né, de acessibilidade, para que eles realmente entendam esse processo e representem graficamente em seus projetos. Aí entra a parte mais esperada pelos alunos, né? Normalmente eu faço assim, né? Eu coloco primeiro a disciplina de projeto arquitetura de reforma, porque amadurece um pouco mais o aluno. Por quê? Porque aqui está a grande expectativa do aluno durante o curso. Cada um desenvolve um projeto de arquitetura em uma situação real. Eles entrevistam mesmo, né, pessoas, famílias, simulando uma realidade.
Então, nós temos aqui um projeto de arquitetura de uma edificação térrea, feito pelo aluno Valdemir, e desenvolve todo o projeto legal, né? Todo o projeto legal foi preparado para isso, então eles já entendem, né, quais são os passos, a gente vai explorando todas as etapas do projeto. Então, desde o programa de necessidades, o estudo preliminar, o pré-dimensionamento, a ventilação, a aeração, a insolação, o anteprojeto, e até chegar no projeto legal. Então, é muito trabalho, porque imagina, né, tem 30, 40 alunos, cada um entrega um projeto diferente para uma situação real, porque eles entrevistam, né, famílias, pessoas mesmo da comunidade, as pessoas se envolvem, né, então a gente tem toda a parte de zoneamento para isso, e bem interessante, eles desenvolvem todas as peças gráficas, né, dentro das normas de desenho, e dentro de um único software, né, isso é uma vantagem bem interessante, porque eles entregam dessa maneira. Esse aluno mesmo aqui, ele teve um cliente que era um cadeirante, né, então ele fez aqui os espaços, pode ver que tem um corrimão aqui nas entradas, rampa, então é bem interessante o envolvimento dos alunos, né, porque são situações bem reais. E também uso os modelos de impressão 3D, por exemplo, aqui está a própria quadra, né, eu sorteio esses terrenos com ele, e aí eu uso isso aqui para mostrar os vários tipos de afastamentos aí dos lotes, alguns tipos de coberta, relembra aqui os detalhamentos da coberta, e uso a própria ferramenta Revit também para fazer o estudo de insolação e aeração. Então, o resultado desses projetos, né, me surpreende muito. Por exemplo, temos aqui um outro projeto da aluna Mariana, e seguindo, né, o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, o CFT, que é o novo Conselho dos Técnicos. Né? Então, as novas diretrizes dele, eu coloco essa limitação, coloco esse desafio para eles fazerem projeto com 80 metros quadrados exato, porque aí eu ensino até como ele ajustar essas áreas. E a nova resolução do CFT faz com que o aluno possa construir, possa projetar, né, edificações com 2 pavimentos, desde que tenha um projeto assinado pelo engenheiro, um acompanhamento pelo engenheiro. Então, essa aluna aqui, Mariana, ela desenvolveu aqui um projeto, né, de uma edificação de 2 pavimentos, com 80 metros quadrados, e eu vou aumentando cada vez mais os desafios, né, no final do ano passado, eu cobrei que todos os projetos, além dos 80 metros quadrados, além de ter uma pesquisa mesmo, um programa de cidade real, eles tinham que ter uma tecnologia ambiental. Já para o professor da disciplina de tecnologia ambiental, já explorar lá no 4º ano. E aí, o que eu faço? Né? Essa tecnologia eu venho trabalhando desde 2015, como falei para vocês, né? Iniciou lá, com o professor Antônio também, e aí todo ano eu faço uma exposição desses projetos, lá normalmente é no evento científico, na jornada, faço uma exposição desses projetos e dou aí uma premiação para os melhores, uma carta de indicação para estágio na área de representação gráfica com os alunos. Tem alunos que vão mais além, como sempre, né? Foi muito bem falado pelos professores, tem muitos alunos curiosos, isso nos deixa muito felizes. Então, tem um caso de 2 alunos aqui, o André Gonçalves e o Romário Charles, que eles simplesmente fizeram, né, o estágio dele em uma igreja, o padre da igreja assinou o estágio dele para que eles fizessem o as-built, né, o como construído da igreja toda, que não tinha documentação nenhuma, porque ia ter uma reforma, e o arquiteto que ia fazer essa reforma precisava do como construído. Então, os alunos fizeram e foram muito além, porque desenvolveram as próprias famílias com Revit para fazer todo esse levantamento. E o mais importante, que eu fiquei impressionado, que eles fizeram todo o levantamento topográfico com um nível de mangueira. Né? Então, tudo isso foi feito num único programa, até a foto em sessão foi feita no Revit, né? Então, você vê aí que os alunos eles vão realmente mais além do que a gente imagina, né? Bom, então aqui eu vou saindo aqui dessa disciplina e vou mostrar para vocês um caso, né, que esse caso a gente sabe como professor que o ensino é uma via, né, de mão dupla, mas nesse caso aqui eu acho que eu aprendi muito mais com o aluno do que ele comigo, porque o Rivaldo é um senhor que perdeu a visão total desde os 10 anos de idade, se matriculou no curso subsequente, e a gente tem esse desafio de fazer algum equipamento para que ele acompanhasse as aulas, então eu estudei aí, escutei alguns colegas e desenvolvi esse tabuleiro,
impressão 3D, desenvolvi todos os escalímetros em Braille também, né, várias escalas em Braille, e o funcionamento desse tabuleiro, ele vai encaixando nesses frisos fitas de papelão ou de acetato, e vai formando, né, as figuras, medindo, cortando, ele mesmo cortava as figuras, vai medindo, né. O objetivo é que ele pudesse contemplar o que estava fazendo através, né, de forma tátil. Então, o aluno se identificou muito com esse equipamento e foi muito além, né, do que esperávamos. Ele conseguiu representar as vistas ortográficas de peças que eu imprimi em 3D, plantas em escalas reduzidas, e conseguiu aumentar, reduzir, fazer o mesmo projeto que os meninos da computação gráfica fizeram. Ele retratou, até fazer também, idealizar um projeto para um cliente em uma situação real. Então, assim, esse projeto está terminando ainda, né, o trabalho final dele, uma pesquisa aí que simplesmente me encantou muito e fez com que eu aprendesse muito. Bom, vamos dar um pulinho agora lá na extensão para falar para vocês um pouco do que se faz lá. Em Princesa Isabel também tem o Cactus, e o professor Antônio foi um dos fundadores, né, desse núcleo de extensão. E o CACS quer dizer Centro de Assessoria Comunitária a Tecnologias de Utilidades Sociais, né, são as iniciais, e a função do CACS é desenvolver, né, atender às demandas sociais, juntando, unindo, né, os diversos saberes que o campus fornece. Então, as áreas, no Princesa Isabel tem a área ambiental, a área de informática e a área de construção civil. Então, nossa coordenadora lá, a Thaís, né, muito atuante, ela sempre entra, né, com essa pegada de aproveitar, de interagir, de interdisciplinar esses saberes. Os alunos de edificações, eles se envolvem muito com esses projetos, porque as demandas envolvem muito espaço, né? Então, nós temos aqui o caso do Lar dos Idosos, que é uma casa para idosos no município de Flores, que é próximo, né, do nosso IEF. Nós temos muitos alunos lá em Flores, que é Pernambuco, que é bem pertinho lá, que já é fronteira, né, Paraíba, Pernambuco. E aí, esse projeto aqui, os alunos de edificações, fizeram todo o projeto e todo o processo, né, de programa de necessidades, atendendo as demandas, ventilação. E também aqui a interdisciplinaridade mostra com os meninos da área ambiental de fazer, né, o dimensionamento da fossa ecológica, do recolhimento de água, da chuva, né, e todo o projeto, eles chegaram até um nível de detalhamento, né, do projeto executivo. Então, todo o projeto aprovado, e no final o aluno ainda apresentou o projeto com realidade virtual, levou um óculos para os interessados, e assim, foi muito bem aceito o projeto, né, com essa visualização em realidade virtual. Bom, e aí temos outro projeto de extensão aqui, que é o Memórias de Onde Eu Moro. O Memórias de Onde Eu Moro, eu poderia ficar, gente, falando horas para vocês desse projeto, porque ele nos encantou muito. Um projeto que envolveu muito, né, a comunidade acadêmica, os professores, as pessoas, a comunidade da cidade, né. Então, assim, um projeto que me emociona demais, né. Então, ele funciona da seguinte maneira: a gente abriu um edital, esse projeto, né, submeteu esse edital, foi aceito no programa do próprio IEF. Então, as equipes, nós distribuímos em algumas equipes. Então, as equipes de 4 alunos tinham que fazer um resumo histórico de edificações pré-escolhidas, de edificações históricas pré-escolhidas, fazer um resumo histórico. Tinham que desenhar por observação, ou seja, a mão livre, né, com a técnica do grafite, a edificação. Tinham que tirar uma foto e fazer uma medição da fachada, né, básica, e com a foto e com essa medição, com esse levantamento métrico da fachada, tinham que modelar no Revit, exportar para a impressão 3D, imprimir e pintar. Então, assim, foi um desafio, foi um projeto que durou 3 meses, porque durante esse projeto,
os professores, né, ministraram várias oficinas, tá? Então, a produção dos alunos foi excelente, né? E esse projeto, para que que os alunos tivessem uma grande aceitação, nós fizemos o seguinte: os alunos fizeram 6 edificações, e a 7ª, quem fez foram os próprios professores. Então, a professora Thais com a professora Chiara fizeram o resumo histórico de uma edificação, que é uma edificação histórica de um açougue, de 1923, e aí eu fiz o desenho de observação, e fiz o processo, né, de modelagem, impressão e pintura, para que fosse em sala, divulgando o projeto, e os alunos realmente comprassem a ideia. No final, nós doamos os projetos, fizemos uma exposição, né, fizemos uma premiação, uma exposição, doamos os projetos à biblioteca, e está lá exposto, essa parte aqui de cima, para uma 2ª edição, né, e espero que realmente aconteça o quanto antes, que tudo volte à normalidade. Então, a equipe que participou desse projeto, né, está aqui, a professora Thais, que é professora de Sociologia, com a professora Chiara, de História, ministraram oficinas, né, do valor social das edificações, do valor do patrimônio histórico. Eu ministrei várias oficinas de desenho, de pintura, de modelagem, nossos próprios monitores que estão aqui atrás, eles ministraram também oficinas de modelagem, né? Então está aqui a professora Thais, a professora Chiara, a professora Noara, de língua portuguesa, né, que auxiliou muitos alunos, eu, e nossos monitores, Marbson, Pamela, Rafael e Sabrina. Então, um projeto que deu todo certo, que o envolvimento de todos, da comunidade também, eles participaram, auxiliando na pesquisa, né? E não só, veja só, não só os alunos, como os professores, mas a própria equipe, né, do IF, a equipe de obras, em nome do Gustavo, né, fez a pintura da parede, todos os valores desse projeto foi vestido na compra de materiais, filamentos, até a própria tinta da parede da biblioteca, as molduras, né? Então, assim, é um projeto que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com os professores, e foi que deu tudo certo. Bom, e aí, para terminar essa parte de extensão, nós temos esse projeto da Fossa Ecológica, um projeto que envolve o multidisciplinar também, os alunos de edificações, com os alunos da área ambiental, coordenado aí com o professor Arthur, desenvolveram uma fossa ecológica com a mesma tecnologia que é aplicada de construção, né, daquelas cisternas que recolhe água da chuva, que é cônica. Então, a mesma tecnologia desenvolveu uma fossa ecológica que não poluísse, né, os lençóis de água, e os alunos de edificações fizeram todo o projeto com a tecnologia BIM, que ajudou muito no dimensionamento dos materiais, e os alunos de ambiental também trabalharam, uma troca de conhecimento muito grande. Na ocasião, ainda não tinha no campus, hoje nós temos, né, impressora 3D, então, na ocasião não tinha, então eu fiz essa impressão 3D e pintei, eu fiz uma maquete pedagógica que pudesse explicar as etapas de construção para a comunidade e para os próprios alunos, e aí esse projeto ele foi construído em algumas comunidades, né, é construído, hora ou outra tem a solicitação de construir nas comunidades, e aqui mostra, nessa foto aqui, mostra bem, né, essa multidisciplinaridade. Nós temos 2 alunos aqui, o Romário, de Edificações, e o Laércio, de Gestão Ambiental, recebendo uma premiação, primeiro lugar na Expo Hub, né, um prêmio aí que ajudou muito, né, para eles. Bom, vamos aqui às considerações. O que eu tenho para falar para vocês aqui, nessa parte das considerações, são os resultados, né? A cidade de Princesa Isabel é uma cidade de 22 mil habitantes, uma cidade pequena, então a gente tem contato com os alunos, e aí nós temos alunos que usam essa tecnologia aprendida para aplicar nos estágios na prefeitura, temos alunos que são secretários de obras naqueles municípios próximos, temos alunos secretários de turismo, muitos alunos que fazem cursos como arquitetura, engenharia aqui em João Pessoa, né, na UFPB, temos alunos que desenham para arquitetos na Alemanha, temos um parceiro social muito bom lá, o Eduardo, um cara muito articulado, que faz contato com engenheiros de São Paulo e coloca os nossos alunos aí. Temos alunos que participaram da construção do aeroporto, né, dos projetos do aeroporto de Fortaleza.
Temos alunos agora que estão tendo treinamento aí pela Gabster, que é uma dos representantes do SketchUp na produção de componentes, né? Então, assim, são vários resultados, e olha que eu estou falando da parte, né, da área de edificações de representação gráfica, né? E esses resultados nos trazem um reconhecimento muito grande. Os próprios alunos mandam mensagem, dão um feedback, né? Professor, minha vida mudou, e aí a gente entende que não mudou só a vida daquele aluno, mas uma vida de toda uma geração, né? Porque a qualidade de vida no Alto Sertão da Paraíba não é tão fácil, né? E a gente tem percebido isso, e é uma grande satisfação. Mas, assim, eu entendo perfeitamente que não é uma tecnologia, não é uma disciplina que faz, né, esses resultados. Eu sempre vejo essa parceria aqui com todos os professores. Eu acho que todas as disciplinas, elas somam de maneira grandiosa, que nesse mundo, né, cheio de informação, um mundo que tem uma demanda social cada vez maior, que se fala tanto de tecnologias ambientais, com tantos recursos, né, disponíveis, né, essa informação que está aí, ela tem que ter essa parceria, né, essa tão boa, grande parceria para transformar toda essa informação em conhecimento, e mais ainda, né, não só transformar pessoas para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho, mas produzir cidadãos éticos. Eu acho que é a grande mensagem que eu digo, e o agradecimento a todos os que fazem lá, todos os professores que fazem o IF Princesa Isabel, e também os terceirizados, a parte administrativa, né, eu tenho um grande orgulho de lecionar lá, certo? E os outros agradecimentos vão, né, para esse evento maravilhoso, né, um evento muito rico, e que tem engrandecido, nesses 2 dias eu acompanhei, engrandecido muito, tá? Em especial a professora Roberta e a professora Marcela, né, que organizaram, e toda a equipe que organizou, muito bem feito o evento, tá certo? Agradecer a parceria de sempre com o professor Antônio, né? A gente já tem uma parceria antiga aí, uma admiração muito grande, e, gente, eu estou muito feliz em participar disso, espero ter contribuído um pouco com vocês aí, e passo o café agora para a professora Roberta, que vai falar das experiências no IF de João Pessoa. Então, muito obrigado e boa tarde a todos.
boa tarde. Uma grande honra estar participando hoje aqui desse evento, né? Juntamente com meus amigos aí, Antônio e Rinaldo. E hoje eu vim falar um pouco no campo João Pessoa, da sua experiência, e vou falar aqui sobre o Parklet e FPB. No início dessa conversa, eu vou falar para você do nosso grande sonho, né? Porque o Parklet ele começou como um sonho. Então, esse foi o seu início. E toda a história do Parklet, ela começa quando a professora Lilian e a nossa aluna Bruna Candê, elas viajaram para apresentar um artigo nosso, de um outro grupo que nós fazemos parte, que é o GPMAC, em 2016, lá na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, eles se depararam com o Parklet lá, em São Paulo, e vieram com essa ideia aqui para João Pessoa. Então, elas me encontraram, e aí, quando estava falando do evento, elas falaram, Roberta, a gente tem que fazer o Parklet. Não tem como, a gente tem que fazer. Nessa época, a gente já trabalhava aqui, estava iniciando as oficinas de imobiliários com pallets, estava bem no iniciozinho mesmo, então foi o tempo da gente amadurecer esse processo, para em 2018, então, a gente realmente topar esse desafio de fazer a extensão do Parklet e FPB. Então, essa ideia, como eu bem falei, né, ela se iniciou lá em 2016, mas eu estou falando aqui de Parklet, mas o que é Parklet, né? Muita gente aqui talvez não saiba o que é Parklet. Então, gente, o Parklet são espaços efêmeros, que são espaços temporários, né, com o propósito de tornar possível a pausa na rotina para um descanso vida urbana. A gente sabe que com o crescimento das cidades, cada vez mais os números de automóveis têm crescido, né? E é necessário também criar esses espaços. O Parklet também como uma praça de bolso, uma mini praça. E aqui eu vou mostrar, na cidade de São Paulo, essa aí é uma foto de um Parklet na Avenida Paulista. Aqui no Brasil, 12, né, ele só foi implantado realmente em 2013. Ele foi uma iniciativa de um coletivo formado por 3 escritórios, que foi o Zoom Arquitetura, o H2, o Super Limão Estúdio, juntamente com a Indústria Container e a ONG Imobiliário Verde. Então, esse coletivo trouxe o Parklet para cá, e em pouco tempo ele já estava instalado em vários locais lá da cidade de São Paulo, junto com a iniciativa da própria prefeitura, que realizou decretos, né, e regularizou a implantação desse imobiliário. Pouco assim, foi se espalhando pelo Brasil. Em São Paulo, ele foi denominado como Zonas Verdes, né? No Rio de Janeiro, ela teve o nome de Paradas Cariocas, e em Belo Horizonte, Varandas Urbanas. Chegou aqui em João Pessoa. O nosso primeiro Parklet aqui de João Pessoa foi chamado de Parklet de Varadouro. Ele foi no ano de 2016 e foi uma iniciativa do estudante de Engenharia Civil Alisson Bruno, lá da UFPB. Foi um trabalho de TCC do curso dele. E esse Parklet na Visconde de Pelotas, ele tinha em torno de 5,5 metros de comprimento e 2,20 metros de largura. Também ficou instalado durante 30 dias, né? Foi realmente um espaço efêmero, ficou 30 dias, onde foram analisados vários dados que vocês podem depois aí procurar o trabalho do aluno, que é bem interessante para vocês depois darem uma olhada, tá? E aí vem as parcerias, né? Afinal de contas, nós estamos falando de extensão. Então, a extensão tem que ter essa parceria. Ela foi fruto do edital 1, 2018, do programa Jaguaribe Foco, que é um programa de edital de trabalhos internos do Campo João Pessoa. Parceria, a comunidade de Jaguaribe, os alunos do IFPB, a CEMOB, que nos auxiliou também nas instruções, na implantação do Parklet, e uma empresa de calçados que fez toda a doação dos pallets. Aqui está a imagem da nossa primeira reunião, que foi a primeira reunião que a gente teve com a comunidade, os alunos, onde a gente apresentou o projeto para a comunidade, da parte dela, saber as necessidades, o que elas esperavam desses espaços, para a gente poder realmente começar a idealizá-lo, né? Então, como fazer? A gente já tinha marcado aí, já tinha passado no edital, já tinha feito essa reunião, então como a gente pode fazer? Qual a gente pode dar com relação a isso? Então, a gente trabalhou algumas capacitações com os nossos alunos. A gente fez a oficina de modelagem física e a oficina de mobiliário com pallets. Na oficina de imobiliário física, vocês estão vendo aí que se repete muito com algumas coisas que o professor Manuel falou ontem e o próprio Antônio Júnior falou também, né, que a questão dessa de prototipagem também com sabão. Nesse caso do Parklet, a gente utilizou palito de picolé,
Mas essa escolha se deu muito devido à matéria-prima que a gente ia usar para a confecção do parquet, né? Que foi os pallets. Então, como nós íamos fazer toda a desconstrução dos pallets para reconstruir, então a gente utilizou os paletes de picolé para que os alunos pudessem ter já essa visão de montagem, né, essa noção, essa experiência. A gente utilizou algumas apostilas dos cursos, já que a gente oferta aí pelas comunidades imobiliários com pallets. Então, eles foram seguindo e foram produzindo os seus mobiliários. Aqui está uma foto do resultado dessa oficina, né? E também fizemos uma oficina de mobiliário com pallets. Nessa oficina, o objetivo dessa oficina era justamente passar para os alunos o uso dos materiais, o uso dos EPIs, né, onde a gente treinou a lixar as réguas, cortar as réguas. E a gente gosta sempre de brincar que a gente utilizou 2 tipos de ferramentas. A gente dividia essas ferramentas em ferramentas raiz e ferramenta Nutella, né? Nossas ferramentas raiz, que são os martelos, os serrotes, os quadros, a régua. Inclusive, a nossa primeira oficina que a gente produziu lá no IF, ela foi inteiramente com ferramentas raiz, viu? Só depois que a gente foi aprimorando, conseguindo adquirir os materiais, que a gente foi começando a comprar as serras tico-tico, a serra madeira e outros equipamentos aí, como furadeira, parafusadeira, realmente para montar a nosso grupo aí de pesquisa, de extensão. A nossa aluna aqui já justamente fazendo essa abordagem do uso da parafusadeira, o uso correto. Aqui também o nosso outro aluno, Eduardo, fazendo essa mesma abordagem. E aqui, mais uma foto do nosso grupo. Depois, a gente partiu para a concepção, né? Então, a gente foi a fase de bastante estudo, onde nossos alunos fizeram bastante pesquisa sobre os parques, tanto em âmbito internacional como em âmbito nacional. Então, unido a essa pesquisa, juntamente com a conversa que a gente teve com a comunidade, com os alunos, a gente começou a esboçar a nossa ideia. Então, aqui está um croquis, do que foi mais ou menos assim a ideia pensada, né, que a gente começou, a partir dela, a modelagem. A modelagem ela foi feita com o programa SketchUp, imagens. Então, a gente definiu aqui, nessa imagem dá para ver bem, definiu 2 extremidades que se comportariam de forma igual, né? A gente tem aqui duas mesas altas, justamente pela conversa com a comunidade, com os alunos, que gostariam de uma área para conversa, uma área para lanches rápidos. A gente tem várias jardineiras espalhadas, né? Porque quem não ama verde, né, gente? Aqui outras imagens. Aqui uma vista superior do parque. E aqui está a logo do parque, que foi uma logo que também foi concebida durante a extensão. E nós fizemos a organização das pranchas. Essa organização das pranchas, ela foi feita no programa Layout do SketchUp, e ela teve o objetivo justamente de gerar esses desenhos 2D a partir da modelagem 3D. Nessa primeira prancha aqui, foi a prancha de inserção de implantação do parquet. Nós fizemos essa prancha para dar entrada também na CEMOB, gente. A gente deu entrada com RT, tudo certinho para conseguir realmente a regularização para a instalação do parquet, tá? Então, aqui foi possível também essa escolha da implantação do parquet devido a uma pesquisa que trabalhava concomitantemente com a extensão do parquet, que era a pesquisa coordenada pela professora Rosemary, que tinha o título de Se Essa Rua Fosse Minha. Era uma pesquisa que trabalhava a Avenida 1º de Maio sobre os impactos da instituição, né, da instalação do IFPB. Depois eu vou mostrar bem direitinho fotos para vocês aqui, que é a questão da entrada de pedestres dos alunos. Aqui ficou o nosso parquet e a saída de veículos. Nessa outra prancha aqui, a gente tem a vista superior, né, e algumas perspectivas com algumas cotas, com as cotas, né, que seriam utilizadas lá para o projeto, que foram, né. O nosso parque
ele teve 10 metros de extensão, de comprimento, por 2,20. Aqui está 2,50, mas foi uma das alterações que a gente fez depois, no mobiliário. Aqui mais uma prancha com as vistas. E nessa última aqui, a gente tem a prancha com as perspectivas explodidas. O professor Manuel isso na explanação dele, né, ontem. Então, ela foi muito positiva para a gente conseguir entender essa montagem dos mobiliários durante todo aquele processo. Com relação à confecção. Então, para confeccionar, a gente dividiu em várias etapas. A gente começou com a desconstrução dos pallets. Então, a gente utilizou uma ferramenta que a gente chamou de desmontador, né? A gente viu essa ferramenta, pediu para confeccionar. E aí foi confeccionada a ferramenta que nos ajudou bastante na desmontagem dos pallets. Para vocês terem ideia, a gente desmontou cerca de 100 pallets. Certo? Então, após a desconstrução total dele, os alunos reuniam aqui as réguas com muito cuidado, sempre usando EPIs, para retirar aqui os pregos. Alguns pregos desses ainda foram reutilizados, essa pegada sustentável que o projeto sempre teve. Certo? A seleção e separação das peças, ou seja, depois de desconstruir e tirar os pregos, foram selecionadas as réguas. Algumas réguas se quebravam na medida que a gente desmontava. Como a gente tinha pallets de vários tamanhos, então eram réguas que tinham tamanhos diferentes, larguras diferentes, espessuras diferentes. Então, tudo isso foi selecionado. Foi feito o lixamento das peças que foram escolhidas para o trabalho e também depois a junção para a organização lá do ambiente. Aí, depois de todo esse processo, foi iniciado aí os mobiliários. Aqui nós temos um de nossos alunos fazendo a montagem do deck. Então, a gente se preocupou muito em remontar e fazer a montagem para que não houvesse espaços, né, para que a pessoa, quando circulasse pelo parque, não tivesse perigo de prender o sapato, coisa do tipo. Aqui, nossos outros alunos também, Felipe Espinho e Valdereiro, aqui fazendo a montagem de um dos bancos. Aqui as nossas jardineiras sendo construídas. Mobiliários montados. Com todos individualmente montados os mobiliários, a gente começou o processo de estudo dos encaixes dessas peças, né? Aqui a gente colocou todos os decks para ver realmente a extensão total desse deck. A gente utilizou o galpão, né, lá da nossa instituição, para fazer essa construção do parque. Um agradecimento especial à minha chefe aí, da UAM, Ana Cláudia. Aqui, no caso, a nossa montagem, junto com a nossa mesa. Tudo isso foi pensado. Na medida que a gente estava fazendo esse estudo, a gente viu algumas regulagens que eram necessárias de serem feitas. A ela foi rebaixada também depois, para melhorar a visão de quem vinha com o carro. E o processo de pintura. Regulado, a gente começou a pintura de todo esse mobiliário. Eu vou dar só um tempo aqui agora com relação à continuação desse processo, porque eu quero falar um pouquinho da divulgação do parque. Então, a gente fez algumas maneiras de divulgação, através de cartazes, de QR Code e dos próprios eventos que os alunos participaram. E tudo isso aconteceu concomitantemente com essa confecção, né? Então, os cartazes, eles foram sendo colocados no nosso Instagram. A gente tem o Instagram do parque, tá, gente? Então, a gente ia jogando esses cartazes para causar impacto nas pessoas, né? As pessoas ficarem curiosas, o que é isso? O que é parque, né? Então, a gente colocava frases como reduza, reusa, recicle, recupera, consegue pensar fora da caixa? Vem aí, Parque FPB. Então, desde o início do processo do projeto, a gente jogava esses cartazes, tanto como na própria instituição e na comunidade de Jaguaribe. Praça no meio da rua, banco no meio do carro, mesa ou moto, verde ou cinza. E são com a própria pesquisa, né? Se essa rua fosse sua. Então, isso aqui, quem assistiu a palestra da professora Lili, sabe que tem uma conexão na metodologia PIT, não é isso? Os QR Codes, então a gente gerou aqui QR Codes do Instagram,
Esse aqui, gente, é o QR Code do Instagram, quem tiver aí podendo acessar, ou pode acessar também através do @parklet_ifpb. Nosso Instagram está aqui, eu vou abrir. Esse é o nosso Instagram, tá? No Instagram vocês vão conseguir achar várias fotos de todo o processo, fotos da inauguração, a nossa entrevista que nós demos, fotos do Parklet, certo? Tem também aqui no Instagram o projeto Memorial Parklet, tem também algumas montagens. Então, quem puder seguir também lá, a gente de vez em quando está lá também alimentando, certo? E esse QR Code, a gente também gerou placas de PVC e instalou no próprio Parklet, que tinha como objetivo qual? As pessoas que passassem ali pela rua, que não conhecessem o projeto, que não entendessem o que é isso, no meio da vaga de estacionamento, então elas podiam ali acessar o QR Code, informações totais aí do Parklet, certo? Conhecer o projeto, entender bem direitinho. A gente também gerou o QR Code de vídeo, de animação, que a gente também fez, a partir daquelas imagens lá geradas pelo Instagram, né, exportando ela como animação, que a gente também sempre leva para os nossos eventos, onde a gente vai estar divulgando esses vídeos. Aqui está o vídeo da animação do Parklet, mostrando ele já instalado, simulando aí a instalação nas vagas de estacionamento. Está aí o nosso vídeo. Outra coisa que nós utilizamos, que foi o auge, né? Não tem como escapar. A professora Marcela, aí, como o próprio Rinaldo falou, apresentou maravilhosamente bem essa ferramenta ontem, encantou várias pessoas. Todos nós somos encantados com o auge, gente. É uma ferramenta maravilhosa. Está aqui o QR Code do modelo do Parklet em realidade aumentada. Ele foi enviado por e-mail para vocês, se não me engano, justamente para que vocês pudessem fazer o carregamento dele, porque a gente fez esse carregamento junto com as texturas. O professor Rinaldo falou aí que o Infeliz faz esse carregamento do modelo com texturas, porém o SketchUp já faz. E a gente queria que fosse as texturas justamente para ir as plantas junto com a realidade aumentada e ficar essa experiência virtual mais interessante para vocês, tá? Eu baixei aqui, eu fiz hoje mesmo, eu fiz um vídeo utilizando esse QR Code, tá? Na rua, o Parklet, eu coloquei na escala de 1 para 1, certo? E aí eu vou passar para vocês esse vídeo. Tá aqui o vídeo, ó, eu coloquei o Parklet aqui. E é uma experiência bem interessante, né, gente? Porque a gente pode realmente verificar a instalação. Né? Então, eu até peço para que quem baixou, que puder fazer essa experiência, faça aí, grave o seu vídeo, poste no Instagram, nas redes sociais, marque a gente, tá? Marque lá o Café com Desenho. Se puder, também marca o Parklet e abre lá a hashtag. Um Parklet para chamar de meu, tá certo? Isso aí é um Parklet que eu posso chamar de meu. O pessoal vai botar aí na descrição, tá? Aqui foi o vídeo que foi feito, utilizando a ferramenta Auge. Os eventos, nossos alunos participaram de vários eventos. Um desses eventos foi o Cointer, em 2018, onde eles apresentaram tanto em forma de banner, como também o artigo, né, através de apresentação oral. Inclusive foram premiados, uma felicidade imensa, porque esses meninos realmente ralaram muito e merecem todas essas felicidades, né, que acontecem, essas alegrias, esses resultados que a gente encontra.
Aqui é no Enex, a gente participou do Enex no campus Campina Grande, no passado. Então, eles também participaram de diversas modalidades. Aqui é a mostra tecnológica. Aqui foi no Círculo de Cultura. E nesse mesmo evento, eles também ofertaram o biliário com pallets. Voltando agora aqui ao processo, a implantação do nosso parquet, que foi lá na Avenida 1º de Maio, né? Logo em frente ao FPB. Aqui, ó, a gente tem o acesso dos estudantes. Aqui, logo aqui, o ponto de ônibus. Lá, na outra extremidade, é a entrada de carros, a saída e a entrada de carros do IF, certo? E essa escolha aqui se deu muito porque muitas vezes os alunos ficavam aqui dispersos, esperando ônibus, sem o sol. Então, aqui, essa implantação foi bem interessante. Tinha a sombra da árvore aqui, eles podiam esperar aqui. Aqui sempre ficam barraquinhas de lanche, então eles podiam ter um espaço aqui para lanchar. O convívio, a conversa. O interessante é que todo esse parque, e às vezes a gente encontra conexões que a gente nem imagina. Né? Então, muitos alunos deram depois depoimentos que o parque foi muito importante, porque era um momento que eles podiam ali sentar e conversar, e conhecer novas pessoas, e a partir daí gerar assuntos, conversas, ideias. Então, foi muito interessante essa apropriação que foi feita do parque. Né? Aqui, nosso aluno Felipe Crispim, também no dia 23, a implantação começou na noite do dia 22 de outubro de 2018. Aqui foi na manhã do dia 23 de outubro, que foi o dia da inauguração, onde foram feitas aqui a lona, né, para colocar as plantas. Aqui nossos alunos também finalizando essa implantação. A ação do parque se deu no dia 23 de outubro, tá? Foi o dia que iniciou a SECT, que é a Semana de Ciência e Tecnologia do Campus João Pessoa, em 2018. Então, foi uma alegria imensa a gente poder iniciar esse evento tão importante, tão rico da nossa instituição, com a inauguração do parque. Aqui mais algumas fotos dessa inauguração, os alunos aqui já usufruindo desse espaço. Aqui, ó, que eu falei para vocês, o QR Code, que a gente colocou em vários pontos do parque. Aqui mais uma foto mostrando essa apropriação do parque. E para finalizar, gente, eu trago aqui uma foto da nossa equipe. Equipe maravilhosa, professores, alunos, formaram, né? Já seguiram os seus passos, outros caminhos. Outros ainda se encontram na instituição. E quero deixar uma frase de Paulo Coelho, onde ele fala que o mundo está nas mãos daqueles que têm a coragem de sonhar e de correr o risco de viver seus sonhos. Então, foi isso que a gente fez. A gente teve coragem de sonhar e a gente realizou. Viu, gente? Então, muito obrigada. Gente, que maravilha. Maravilhoso. Estamos aqui extasiados. A apresentação de hoje realmente abraçou todo mundo de forma muito encantadora. Vocês apresentaram coisas maravilhosas. E, assim, é uma oportunidade gigante a gente fazer parte dessa instituição. Gente, eu queria só lembrar o pessoal que está lá no chat que preencham o formulário do Google Forms, tá? Que foi colocado o link lá no chat. E esse formulário vai levar para vocês a oportunidade de receber o certificado para aqueles que se inscreveram, tá? Para quem não se inscreveu, a gente pede também que preenche, que a gente está lá pedindo buscar sugestões, críticas, até mesmo oportunidades para as próximas edições. Tá bom? Então, não esqueçam, antes de sair, a gente vai fazer um debate agora, um bate-papo bem legal, mas antes de finalizar, por favor, preencham o formulário. Tá joia? Vamos lá, a gente teve aqui uma série de comentários positivos demais, alguns questionamentos, e a gente vai fazendo aqui, a gente vai fazendo esse bate-papo junto com as perguntas, certo, pessoal? Então, assim, em relação a Júnior, que começou, né, deu entrada aí nessa tarde
Belíssimo. Muita gente comentando as várias possibilidades da ferramenta BIM, né, Júnior? Não só voltada até para a edificação, aquela coisa, né, meio que rígida, mas aí você joga uma possibilidade completamente nova de tratar índices urbanos. Aí você poderia explicar um pouquinho melhor como foi essa sua ideia, porque deu uma cortadinha no início. Você poderia falar um pouquinho mais. Certo. Antes de começar, eu deixo só uma provocação para a Albertinha. Por que tirar o pallet? Porque ele é um espaço efêmero. Foi só uma provocação, você não respondeu. Ele, como espaço Por que efêmero, tirar o pallet? deixa eu explicar. Na época que a gente começou essa ideia do Parklet, ainda não tinha nenhuma regulamentação aqui na cidade de João Pessoa. Porém, durante o processo, no dia 18 de junho, teve a lei que realmente dava diretrizes para a implantação do Parklet, sabe, no ano de 2018. Então, essa lei é que o Parklet podia ficar por 12 meses, podendo se estender por mais 12 meses. Para isso, para ter a conservação e a manutenção do espaço, certo? Porém, durante a nossa extensão, a gente utilizou materiais sustentáveis, que foi o pallet, né? Então, esse pallet, ele com a questão da insolação, da chuva, então ele começou a se degradar. Como a gente não tinha muitos recursos também para a extensão, então foi um recurso bem apertado para a concepção dela, então a gente não fez o tratamento realmente devido à questão da manutenção, para que ele pudesse ter uma durabilidade maior e realmente ser renovada plantação. Então, foi por conta disso, infelizmente, mas ele gerou bons frutos, viu? Porque ele era para ficar 30 dias e ficou 6 meses. A efemeridade ultrapassou a efemeridade prevista, né? Ultrapassou bastante, né? No dia da instalação, vou responder lá, então. Parecia que estava todo mundo de luto, mas a gente superou, tá, gente? Vem aí o Parque 2, quem sabe? Verdade. Deixa eu responder lá, Marcela. Marcela, respondendo nem a pergunta do pessoal, a Ana me passou também algumas perguntas, mas está relacionada a essa, como funciona o projeto do urbanismo. Na verdade, ele é do meu projeto de mestrado, né? O protótipo foi desenvolvido dentro da pesquisa do mestrado, que, assim, descrevendo de uma forma geral, o objetivo era desenvolver um protótipo para gerar consultas automáticas a índices urbanísticos com suporte na tecnologia GIS, geoprocessamento, e tecnologia BIM. Dentro de um mestrado, como todo mundo sabe, existem diversas limitações, né, de tempo, financeiro, então não dava para fazer um protótipo que abrangesse toda a cidade de João Pessoa. A gente fez uma abordagem para o experimento da pesquisa, parametrizando os dados de 3 zonas urbanas da cidade, correspondentes às zonas que existem no bairro de Manaíra. Então, a gente consegue fazer puxar os dados do bairro de Manaíra em qualquer terreno, né? E a ideia é que, depois, junto ao núcleo de extensão, eu consegui trazer esse projeto para o Campus Cajazeiras, porque tem um curso de engenharia civil que desenvolveu o interesse dos alunos, e também o curso de informática. Isso foi interessante, ter esse ambiente no Campus Cajazeiras permitiu juntar essas duas linguagens, né? Porque, como eu disse, a gente, na modelagem paramétrica, a gente quebra esse paradigma de que o desenho é produzido ao lápis, né? Na verdade, a gente entra na questão de produção de dados numéricos, são eles que geram essas formas, né? E a grande riqueza, na verdade, do protótipo é a quantidade de dados que ele vai armazenar para produzir essa consulta. Acho que alguém tinha respondido se estava disponível, ainda não está disponível, né, ao público, mas a ideia é que ele fique disponível ao público em geral, qualquer pessoa possa acessar aquela ferramenta da internet, né, com ambiente GIS, e naturalmente essa aqui é ancorada no Revit, os profissionais que trabalham com esse software, né. Isso. E, assim, fazendo uma provocação a colegas do IF que estão aqui assistindo,
eu teria interesse em, de repente, fazer um experimento de uso desse protótipo nas nossas disciplinas de projeto, né? Você experimentar, a gente vê o que é que poderia dar, né? Isso aí já estaria um estudo bacana, aos que se interessarem. Não, né? Fica aí a dica. Muitas perguntas aqui, comentários, Júnior, em relação assim, por que esse código ainda não está em João Pessoa? Deveria já sair do PDF? Acho que é um futuro muito próximo, né? Ideia fantástica de você que está lá em PDF, que às vezes é muito difícil de interpretar por muitos, até estudantes, aí você tem uma ferramenta disponível na web. Quem sabe, né? Patentear isso aí, Júnior? Pois é, exato, é uma ótima provocação. Na verdade, assim, eu acho que o documento em PDF, vamos dizer assim, talvez não deixe de existir por se tratar de uma legislação, né, que tem todo um protocolo no formato em que é produzida em si, né, e talvez esse protocolo é que distancie um pouco a população dele, né, tem uma linguagem talvez muito dura, até para nós técnicos, né, por algumas vezes não pode ser tão simples de decodificar essa informação. E a ideia do protótipo, na verdade, é facilitar esse processo de consulta. E, de repente, talvez as pessoas conhecendo melhor as regras da cidade, passar, talvez até se apropriar melhor dessa cidade, né? Uhum. Porque se, por exemplo, eu posso ter no celular, ele também, a pessoa chegar de frente a um terreno, verificar o código referente àquele espaço, e dizer, eu estou achando que esse prédio tá estranho aqui, pelo que eu estou vendo aqui, a consulta que eu estou fazendo, né? E, de repente, abrir um diálogo, né? Nessa direção. Verdade. E aí tem uma pergunta aqui que eu acho que cabe aos dois, a Antônia e a Rinaldo, sobre o cactus. Até interessante, de Alexandre Carneiro. O cactus apresentado no projeto é o que tem contexto com a Cidade das Flores? De Flores, Cidade de Flores. Das Flores. Cidade de Flores. Vou começar a responder aí. Sim, Cidade de Flores. Flores é um município Pode falar, muito próximo lá de Princesa Isabel, né? Na verdade, já é bem fronteira, 30 minutos lá de Princesa Isabel. E o Cactus de Princesa Isabel, realmente, ele tem projetos em todos aqueles municípios vizinhos, né? Água Branca, São José de Princesa. Então, Flores, em Pernambuco, é muito próximo. Nós temos muitos alunos de Flores e ele faz também atende as demandas de Flores, Pernambuco. Assim. Legal. E agora nós temos lá uma representação também com o professor Antônio Cajazeiras. Então, a ideia é que esse cactus multiplique aí por todos os IFs. Por que não, né, gente? Sem dúvida. Não, complementando a fala de Rinaldo, a ideia, inclusive, de trazer o cactus para o campus de Cajazeiras foi para trazer a metodologia que já tinha se desenvolvido em Princesa, que tem um fundamento muito forte no desenvolvimento da autonomia dos alunos. A todo instante, e Rinaldo citou vários exemplos de alunos que foram muito protagonistas no processo. Rapidamente, um exemplo de um aluno nosso, que está prestando serviço para a Alemanha, né, com parceria com um arquiteto de lá, e foi interessantíssimo, a gente só abriu a porta e os garotos foram. Essa iniciativa de dar um passo à frente, a gente fica trabalhando a todo instante. Então, tem uma série de... Não era o objetivo apresentar o cactus, mas tem uma série de metodologias que são abordadas desde o processo de recrutamento dos estudantes. É interessantíssimo. Quem sabe um dia a gente faz outro momento para falar mais do cactus. Verdade. E aí eu estou trazendo, estou replicando como eu disse, a nossa chefinha, né, Thaís, né? Estou trazendo uma filial para Cajazeiras, né? A garotada se encantou com a apresentação dos meninos de Princesa aqui em Cajazeiras e chegaram para mim e disseram, Antônio, bora abrir um negócio desse aqui. Bora, estou aqui, né? Vamos lá. O cactus em janeiro nós iniciamos. Já seria outra versão do Café com Desenho para a gente falar do cactus. As possibilidades. Pois é. Então, aceitamos. Bora abrir aqui também, com pessoas, viu? A gente abre aqui também. Bora fazer essa parceria. Com certeza. Gente, aí o que eu achei interessante, aí já no comentário meu, assim, em relação às apresentações, que eu achei interessante é a inversão daquela ordem
clássica de se aprender o desenho técnico, né? Você começa primeiro pelo processo criativo, aí lá vai aquela de toda a discussão que a gente fez ontem com o Manuel, de modelagem, né, de maquete física, naquele conceito, para depois se chegar às visualizações bidimensionais, que elas realmente não existem, elas estão ali apenas para compor uma leitura de projeto, aquilo que a gente quer passar, né? Eu achei isso aí bem interessante. Foge daquela caixa de aprender desenho básico e técnico a partir do final, né? Porque querendo ou não, é o final, é a representação final da coisa. Né? Verdade, Marcelo. Rinaldo, deixa eu te falar. Pode falar. Pode falar, Marcela. Não, eu ia fazer uma pergunta Rinaldo, mas... Então faço, para depois eu faço mais comentários. Jadele Clementino pergunta: para qual curso você ensina em Princesa e quais os períodos tem acesso a essas tecnologias apresentadas? Tá certo. É o seguinte, em Princesa Isabel nós temos 3 grandes áreas, né? Temos a área ambiental, com cursos de tecnologia ambiental, técnico ambiental, temos a área de informática, com curso técnico de informática, temos a área de construção civil com apenas o curso de edificações, técnico, né? Nas 2 modalidades, integrada e subsequente. Então, eu ensino as disciplinas de representação gráfica do curso técnico de edificações. E, nesse momento, né, eu estou ensinando as 2 disciplinas de desenho auxiliar do computador e agora, né, com a transição para os 3 anos, tecnologia BIM e projeto arquitetônico. A professora Paula, e agora, infelizmente, encerrou o contrato da professora Daniela, né, que era professora substituta, e agora entrou a professora Paula, eles vão assumir a disciplina de desenho básico e técnico e desenho arquitetônico. Tá? Então, desenho básico técnico, ele está no 1º ano, e desenho auxiliado por computador e desenho arquitetônico no 2º ano, e projeto no 3º, isso no PPC de 4 anos. No PPC de 3 anos, que já começou agora, nesse período, nós temos no 1º ano, desenho básico e arquitetônico, então a gente uniu essas 2 disciplinas. No 2º ano, apenas tecnologia, desenho com tecnologia BIM, e 3º ano, projeto. Então, eu estou ensinando no 2º período, ou no 2º ano, né, e 2º período para o subsequente, e no 3º ano do integrado, e no 3º período subsequente. De edificações, né? De edificações, do curso de edificações. Isso. E aí eu venho com a pergunta de Juliana Sá, para você. Professor Rinaldo, assim como o professor Antônio, é um prazer ouvir vocês e parabéns ao incrível trabalho de ambos. Mas sobre o processo da metodologia em Princesa Isabel, junto com o curso EDIF, você poderia explicar os momentos em que você trabalha cada ferramenta, como prancheta, CAD, Revit e agora a impressora 3D? E até mesmo o desenho à mão livre, onde antes eram 4 anos, agora 3. Muito obrigada. Ok. Antônio, você quer começar a falar? Porque a gente começou junto essa tecnologia. Se você quiser começar, você... Eu dou o pontapé e você continua. Porque eu posso falar assim, no princípio, a gente entendeu, como eu falei lá na minha apresentação, né, que poderia ser investigado uma forma da disciplina BIM aparecer transversalmente no curso, né? E aí a gente se debruçou sobre o PPC do curso e foi encontrando espaços em que a gente foi substituindo alguns componentes curriculares que estavam previstos na disciplina. De um modo geral, naquela primeira experiência, a gente fazia uma abordagem, eu vou simplificar aqui, dizendo da seguinte forma: a gente tentava que, quinzenalmente, eles tinham contatos com a ferramenta. Uma semana havia atividades à mão livre, e na semana seguinte eles iam para um computador. Isso lá no começo, desenho básico, né? Até porque eu me lembro, até perguntando a Rinaldo, no escritório é assim, né? A gente está aqui no computador, de repente vai para o lado, pega o lápis. Daqui a pouco. Então, assim, a gente queria que eles tivessem, se apropriassem dessa possibilidade de estar sempre, ao mesmo tempo, usando as 2 tecnologias, vamos dizer, do lápis e do computador.
e desfazer aquele mito de que o computador é melhor e a mão livre é melhor e por aí vai. Acho que não é questão de entender qual é a melhor, é mais apropriada para o momento do processo criativo em que você se encontra, né? Esse é o ponto. E aí, Rinaldo deu sequência a isso nas disciplinas de desenho arquitetônico e projeto, né, Rinaldo? Isso. Foi bem assim mesmo. O Antônio relembrou bem esse processo inicial, né? A gente foi adaptando, né? E hoje fazemos assim, né? A primeira disciplina, desenho básico técnico, né? Tem um momento que o aluno tem um contato com o lápis, com a prancheta, tá? Então tem toda essa parte, exercício de traço à mão livre, a gente acha isso bem interessante, né? Para o profissional de edificações. E já começa a ter contato com normas, desenho à mão livre, dependendo do professor, ele introduz a parte de instrumento, desenho, mas no momento de construções geométricas, a gente já utiliza a ferramenta de computação gráfica. No caso lá de Princesa Isabel, a gente não trabalha mais com CAD, só trabalhamos com Revit. Então, desde esse momento aí que definimos, nós não trabalhamos com CAD. E o aluno já começa a trabalhar com Revit, com vetores, como se fosse CAD, né? Porque está fazendo as construções geométricas, concordâncias, triangulação, ele começa a fazer ali. E depois, entre as vistas ortográficas, que é um trabalho também que começa na mão livre, volta para a prancheta, né, ele começa a esboçar a mão livre, depois que ele tem uma concepção dessas vistas mão livre, a gente vai para o computador, faz o projeto das vistas mão livre, modela, e antes a gente fazia com a prototipagem com sabão, né? E hoje a gente quer também, nossa impressora chegou recente, né? No semestre passado, então hoje a gente quer fazer também que o aluno prossiga com essa produção com a impressão 3D, associar isso. E a disciplina de computação gráfica, né, que agora com tecnologia BIM, todos aqueles materiais eu fiz particular, eu fiz para apoiar, né, os modelos de impressão 3D eu fiz para apoiar as aulas, né, para ilustrar mais a parte das aulas. E a disciplina de projeto arquitetônico, em algumas situações, né, eu ainda peguei projeto de alunos e imprimi de forma particular com a minha impressora, mas a ideia é essa, é que o aluno também se aproprie disso, se aproprie da tecnologia que está lá no campus agora e comece a fazer as suas impressões também dos seus projetos, né? Então, a gente está caminhando aí, implementando cada vez mais a tecnologia, mas tudo aquilo que vocês viram, eu uso em todas as disciplinas, fazendo parte das aulas. Desde o primeiro contato, né? O aluno com desenho. Eu lembrei aqui, só para destacar a sua fala final, assim, que um ponto em que a gente conseguiu o encaixe, né, da tecnologia BIM foi retirando as aulas técnicas que estavam previstas para trabalhar com esquadros. Né? Sim, Nós eliminamos essas aulas. Foi. Ao entender que a precisão técnica que o esquadro daria, a gente conseguia encontrar no software. Né? Mas a velocidade do pensamento não dava para ser substituído com o lápis. E aí as aulas à mão livre entraram nesse cenário. Eu acho que está bem encaixado aqui com a pergunta dela. Muito obrigada, gente. Roberta, vamos agora questionar alguns detalhes de Parklet. Vamos lá. Maria Helena pergunta: o Parklet trouxe também a intenção de sensibilizar a comunidade do campus, João Pessoa e de Jaguaribe, para a importância dos espaços públicos. Como foi a apropriação desse espaço pela comunidade? Exatamente, Marilena. Foi justamente um dos objetivos do parque. Foi esse, trazer novos espaços, né? E a apropriação, ela foi bastante positiva. Inclusive, também foi feito um estudo, né, uma análise durante os 30 primeiros dias da ação, e o resultado dessa análise está no TCC da nossa bolsista, né, que teve excelentes resultados de pessoas que realmente viram a necessidade desse espaço, como eu falei, né, até relatos depois de alunos em outros eventos e apresentações que a gente fez com o Parklet, de pessoas que disseram da importância do espaço, e depois a reclamação quando o espaço saiu, né? E foi grande, viu, gente? Não foi pequena, não, a reclamação quando o espaço teve que ser, infelizmente, retirado de lá, que realmente ficou naquele momento, porque era um espaço que estava sendo muito bem utilizado, que foi bem recebido e apropriado.
Cláudia Silva pergunta: existe algum manual de instalação do parque aqui em João Pessoa? Olha, que eu tenha conhecimento, até as minhas últimas vezes, não, ainda não, viu? Mas não é por falta de indireta que eu jogo nos meus alunos, certo? Então fica a dica para vocês, viu, gente? Quem quiser aí fazer um trabalho do manual, a gente se baseou nos manuais que existem em outras cidades, né? Como São Paulo, que tem um manual perfeito sobre a instalação desse parque, que ainda não temos. Joia. Vamos lá. Roberta e Rinaldo. Na opinião de vocês, qual a contribuição dos projetos de extensão desenvolvidos para a aprendizagem dos alunos e para as comunidades envolvidas, claro? Você pode começar, Roberto. Eu começar, então. Acho que está bem na pegada daquilo que eu falei no começo, né, do que é a extensão, né? A extensão é uma troca de saberes, gente. Então, não tem como a gente pensar de outra maneira. Então, o crescimento, ele é uma via de mão dupla aí para os dois, tanto para a comunidade como para os alunos. Eu, como professora, ensinando e assim vice-versa. Então, quantas coisas a gente já não aprendeu, quantos saberes tradicionais aí das comunidades que a gente visitou, a gente não incorporou, até mesmo depois da sala de aula, quantas coisas os nossos alunos também não ampliaram a sua visão a partir dessas propostas, né, que são propostas práticas. Então, o universo da extensão, ele tem um impacto imenso, né, porque vai desde a questão técnica até a questão humana, né, então é fantástico. A pergunta foi ótima, porque corroboro com tudo que a professora Roberta falou e ainda acrescento, né? Como eu disse a vocês, a gente tem um feedback muito grande dos alunos em projetos como esse de extensão, e é possível perceber o amadurecimento desses alunos que se envolvem nesses projetos, o amadurecimento mesmo como pessoa e profissional. Eu fico impressionado que aquele aluno lá, no caso, nós temos o curso integrado e o curso subsequente. O curso integrado entre adolescentes, e de repente eu vejo cidadãos assim, né, atuando, com autonomia. Então, assim, eu acho que para o desenvolvimento pessoal, profissional, os projetos de extensão colaboram demais. E eu até sinto muito em participar mais, né? Graças a Deus que nós temos uma Thais lá em Princesa Isabel, que a professora Thais, ela vive de projeto de extensão com o professor Arthur também, e outros professores, né? O campus ele é bem voltado para a extensão. Que maravilha, gente. E aqui eu tenho alguns comentários, já deixando o gatilhozinho aí para o Parquet. Esperamos ansiosamente uma nova versão do Parquet IFPB. Este projeto foi inspirador e foi uma tarde de nostalgia. Outro comentário. Que tal voltarmos ao Parquet parte 2, mas agora em Princesa e em Cajazeiras? Olha aí, estamos falando disso antes da apresentação, não foi isso, Ronaldo? Essa pandemia passada, para a gente fazer essa troca aí, intercâmbio. Aprovado, aprovado. Seria... Eu queria enaltecer o projeto de acessibilidade de Reinaldo, que faltou comentar aqui, estava entre os comentários, de sua busca da solução, né? Do que se deixar levar assim, não, é impossível eu ministrar uma disciplina de desenho para uma pessoa que perdeu a visão. Então, assim, parabéns demais por esse projeto. Eu acho que, assim, realmente você aprendeu bastante, né, na via inversa do que na via tradicional da coisa, né? Parabéns, Rinaldo, que sirva de exemplo para todos nós. Agradeço, realmente foi. E o aluno também, né? O aluno também é muito dedicado. O Antônio conheceu o Rivaldo, não foi, Antônio? O aluno é muito dedicado. E estamos aí, né? A gente está concluindo, né? Antes da pandemia, a gente começou o trabalho final dele. Ele está concluindo e vamos lá. Depois eu pretendo escrever um artigo aí e divulgar com a comunidade. Sim, e além da intenção de ser publicar um artigo sobre essa experiência, eu pretendo doar, né, os modelos de tudo que eu utilizei para todo o IF. Tá? Os modelos tridimensionais para todos os IFs. Também faltou eu agradecer a contribuição do NAPNE, lá de Princesa Isabel, né, no nome da professora Jaqueline, no nome da professora Gleisiane, né, que Gleisiane é intérprete
Braille, né, e Jaqueline de Libras, e assim, eu só tenho que agradecer o apoio delas. Com certeza. E pegando seu gancho, eu venho aqui também agradecer ao Coapne pela disponibilidade dos intérpretes para esse evento, que foi essencial. Tá, gente? Então, quero agradecer a vocês pela tarde, foi fantástica. Querem falar alguma coisa para se despedir? Agradeço demais a oportunidade, viu, gente? Fico imensamente feliz por essa semana maravilhosa que a gente teve. Que evento rico, né, gente? Quanta coisa a gente não aprendeu. Agradecer a pessoa de Marcela, nossa líder, né? Então, eu estou emocionada, gente. Para você ver que o mundo virtual é de verdade, né? É de verdade. Nós estamos distantes fisicamente, né? Mas o afeto está preservado. É Tem verdade. essa saudade, né? Saudade que dá daquele café presencial. É verdade, é verdade. Eu também agradeço aqui, Marcela, pelo convite e a você, em nome de toda a equipe que participou da organização, e estar aqui com os colegas Rinaldo e Roberto foi fantástico. Sextou bem, né? Como diz a galera. Chegou aí, uma boa tarde de café. Eu tenho que agradecer também, né? Agradecer muito o convite da Roberta mais uma vez. E Roberta já conheço já há um certo tempo, né? A gente já compartilhou espaço de trabalho, né? Então, Roberta, você sabe que eu tenho uma admiração grandiosa por você e muito obrigado. Se pudéssemos resumir nosso evento em palavras, seriam 3: compartilhar, reinventar e abraçar. Compartilhamos não somente o conhecimento tecnológico, mas também o desejo de contribuir. Partilhamos não somente a reinvenção do desenho, mas a possibilidade de mudar o olhar sobre o que já existe. Nos abraçamos hoje enquanto instituição de ensino e dividimos nossas experiências do dia a dia docente. E este evento, ele nasceu depois que eu li a seguinte frase: o mundo, ele não quer saber o quanto você sabe, ele quer saber o que é que você pode fazer com isso. Né? Então, após esses 3 dias de belíssimas contribuições, a nossa equipe hoje, ela só é gratidão. Primeiro ao IFPB, essa grande instituição, por oportunizar a difusão do nosso conhecimento de forma harmônica e com propósito institucional. Aos parceiros sociais que contribuíram conosco e todos os organizadores desse evento. Aos intérpretes, à produção do audiovisual e a todos vocês que compartilharam esse momento conosco. Então, nosso muito obrigada.